Olá, meninos. Espero que todos estejam bem, na medida do possível. Bom, então vamos dar continuidade, aos nossos conteúdos. Então, nós vamos fazer a correção, da lista que foi enviada para vocês da 8ª semana, com o eixo temático Carta do Leitor, juntamente com algumas atividades complementares, onde os objetivos são reconhecer o gênero Carta do Leitor como um meio de interação entre leitor, mídia e sociedade, desenvolver o pensamento crítico e participar ativamente das diferentes questões presentes na sociedade. E não podemos esquecer de utilizar, devidamente os elementos linguísticos e gramaticais nas produções textuais. Bom, então antes de começar a nossa lista, eu coloquei uma definição bem resumida sobre carta do leitor, que vai ser um tipo de carta que ela vai ser veiculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores eles podem apresentar o quê? Suas opiniões, E lembrando que esse gênero ele possui uma função bem relevante para os meios de comunicação, De modo que a carta do leitor ela vai assegurar uma resposta dos seus leitores, ou seja, vai ser um feedback, Esse espaço reservado aos leitores é um importante instrumento de comunicação, pois eles podem interagir com o meio de comunicação, expondo assim seu ponto de vista sobre uma notícia, reportagem, pesquisa ou qualquer outro assunto. Assim, as opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios e reclamações dos leitores são publicadas e podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Além disso, o leitor ele pode sugerir algum tema a ser abordado e por esse motivo é uma importante ferramenta de produção de pauta para os veículos de comunicação, pessoal. Ou seja, quando nós falamos de carta do leitor, nós temos que analisar nesse gênero algumas características como textos breves, escritos em primeira pessoa, como nós vamos observar na atividade número 1. Os temas eles vão ser atuais, e de caráter objetivo. A linguagem que ela vai ser mais simples, ela vai ser clara e objetiva. A presença do destinatário e remetente, e um texto mais expositivo e argumentativo, ok? Então, essa parte da estrutura, de como fazer uma carta do leitor, nós vamos ver isso em um segundo momento, É onde nós vamos trabalhar aqui a questão do remetente, que vai ser o emissor ou o locutor, e o destinatário, que será o receptor ou o interlocutor, ok, pessoal? Então, aqui nós temos a nossa lista, de atividades complementares em língua portuguesa, já é a 7ª lista. O número 1 diz o seguinte: leia atentamente a carta do leitor abaixo e em seguida responda ao que se pede, Então aqui nós temos uma carta, do leitor que diz o seguinte, pessoal. São Paulo, 14 de agosto de 2017. Olá, equipe do Esporte Interativo. Quero, em primeiro lugar, agradecer à revista Bom Esporte pelo espaço destinado aos leitores, pois aqui nossas opiniões são ouvidas e atendidas. Venho aqui parabenizar a equipe do Esporte Interativo pela cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para Paris Saint-Germain, porque foi o único canal que teve a par de tudo, enviando correspondentes para a França e Barcelona. Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período de especulações, mas a eficiente equipe do Esporte Interativo obteve informações privilegiadas para seus telespectadores. Apesar da matéria sobre a transferência de Neymar ter sido um sucesso e da competente cobertura de campeonatos internacionais, sugiro a participação mais frequente de toda a equipe do canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, pois ultimamente vejo a necessidade de uma emissora mais informativa sobre o assunto. Acredito que com isso vai duplicar sua audiência. Obrigado pela melhor cobertura do futebol mundial, Francisco Ayrton Lopes Borges, São Gonçalo,
do Amarante, né, Ceará. Escola João Moreira Barroso Borges, né, Francisco Ayrton Lopes, 8º ano de 2017, né, e temos o nome do professor aí. Então, nós percebemos o seguinte, que as características que eu citei acima, né, que vão ser textos breves, né, que vão ser escritos em primeira pessoa, que nós vemos que existe sim a primeira pessoa, que é o eu, né, temas atuais, né, de caráter subjetivo. Então aqui nós estamos falando do esporte, né, é uma linguagem mais simples, clara e objetiva, né, a presença de um destinatário e remetente, né, então nós observamos que existe que a equipe do esporte interativo, né, juntamente com Francisco Ayrton Lopes Borges, né, que é um aluno do 8º ano, tá? Então aqui, pessoal, nós temos a nossa primeira questão, né, que pergunta o seguinte: qual é o assunto segundo o texto acima? Simples, pessoal, vai ser o autor, né, ele usou um espaço, né, destinado aos leitores da revista Bom Esporte para falar sobre a transferência do Neymar, né, acompanhado pelo canal do Esporte Interativo, ok? Bom, então aqui, pessoal, nós temos a letra B, né? Qual a finalidade do texto em estudo? Simples, aproveitar o espaço da revista destinado aos leitores para apresentar sua opinião sobre a transferência do Neymar, ou seja, o leitor aproveitou a oportunidade e fez também uma sugestão ao canal Esporte Interativo, que acompanhasse com mais frequência o Campeonato Brasileiro da Série A, ok? E na letra C diz o seguinte: o que motivou o autor Ayrton Lopes a enaltecer o trabalho do canal do Esporte Interativo? Simples, a excelente cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para Paris, né, Saint-Germain. Número 2, há um fato em? Letra B, né? Vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período de especulações, né? Então, o fato nada mais né, do que uma situação que vai ser comprovada, ok? Número 3, reescreva um trecho do texto acima que mostre o assunto principal, né? Então, aqui eu tirei para vocês, um trechinho, né, da carta do leitor acima que diz o seguinte: venho aqui para parabenizar a equipe do Esporte Interativo pela cobertura da transferência do atacante Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, ok? E o número 4, né, na frase mas a eficiente equipe do Esporte Interativo obteve informações privilegiadas. A palavra em destaque introduz o que? Uma oposição, né? Então nós temos o mas, né, que ele está sublinhado ali, ele vai ser uma conjunção, né, de oposição, tá? Número 5, na frase, vi que o atacante Neymar se manteve em silêncio durante todo o período de especulações. A palavra em destaque poderia ser substituída sem alteração de sentido por investigações, né? Então nós sabemos que o sinônimo de especulações é investigações, ok? E nós temos o número 6, né, que apesar do autor parabenizar o trabalho do canal na cobertura da transferência do Neymar, que apelo ele faz para a emissora como uma necessidade dos telespectadores. Simples, né? Ele fala que a participação mais frequente de toda a equipe do canal na cobertura do Campeonato Brasileiro da Série A, né? Então ele propõe isso. E na número 7, né, pede para vocês assistirem, né, ao vídeo abaixo, né, com o intuito de conhecer mais um pouco sobre esse gênero, né, que no caso é a carta do leitor. Então aqui, pessoal, é o seguinte, né, vocês iriam colocar a questão tipo das características, né, vocês iam falar sobre a questão tipo das opiniões, das críticas, né, das perguntas, elogios, reclamações tipo dos leitores, né, que vão ser publicadas e podem até ser também visualizadas, né, por qualquer outro indivíduo. Além disso, o leitor, pessoal, ele pode sugerir algum tema, né, a ser abordado. Então, por esse motivo, vai ser uma importante ferramenta, né, de produção de pauta para os veículos de comunicação, tá? Em questão tipo, da estrutura também, vocês poderiam colocar aqui, né, no número 7, né, que antes dessa carta do leitor
ela ser publicada, né, pessoal, ela vai passar por uma equipe de revisão, né, a qual ela vai adaptar o texto, né, e corrigir os possíveis erros. Então, por esse motivo, não existe um modelo específico, né? É uma vez que ela vai seguir o padrão, né, de apresentação e o espaço destinado para esse fim, né, determinado pelo meio de comunicação, tá bom? Então, vale lembrar também, pessoal, que a carta do leitor, ela vai ser uma pequena seção, né, do veículo de comunicação, ao qual ela pode ser publicada na íntegra ou somente alguns trechos relevantes, ok? Então, assim, além disso, o leitor, né, ele deve evitar expressões populares, né, gírias, os vícios de linguagem, né, apresentando no seu texto numa linguagem mais formal, né, ou seja, a que segue uma norma culta da língua, tá? Então, assim, tem inúmeros elementos estruturais, né, como a questão do vocativo, né, nós temos a introdução da carta, nós vamos ter o desenvolvimento, a conclusão, né, que vai ser quando o leitor vai, que ele vai, de certo modo, que arrematar as suas ideias, né, e geralmente ele vai incluir uma sugestão para o assunto abordado, né. E nós temos a assinatura, né, que vai ser o leitor, né, ele vai assinar o seu nome, o qual ele pode aparecer em forma de sigla, né? Então, assim, isso fica a critério do leitor, tá? Então, assim, não tem uma estrutura específica, né, para esse gênero textual, mas eu acredito que no vídeo, né, que vocês tenham assistido, tenham clareado bem, né? Ou seja, resumindo, pessoal, a carta do leitor, né, nada mais é do que um tipo de carta, né, que ela vai servir para apresentar opiniões, ok? E no mais é isso, tá? Espero que vocês tenham que acompanhado a nossa correção, né? Se ficou qualquer dúvida, vocês podem estar encaminhando, né, no grupo virtual de WhatsApp da sala de vocês, né? Ou até mesmo por e-mail, tá bom?